E a Globo já começa a sua campanha sórdida para tirar mais direitos da classe trabalhadora brasileira. Se fosse uma emissora séria, teria vergonha na cara ao propor que no futuro o Brasil precisa de uma nova reforma da Previdência, haja vista que Bolsonaro propôs uma reforma que vai fazer com que a maioria da população brasileira, especialmente os mais pobres, precisem morrer antes de se aposentar, além de perder vários dos seus direitos, como um direito a uma aposentadoria por invalidez que conserve a sua condição mínima de sobrevivência até, até a sua idade idosa, e também pensões que fazem as famílias ficarem em uma situação delicada nos momentos em que mais precisam do Estado. Né? Na reportagem da Globo, o governo estima que o rombo previdenciário deve dobrar até 2060, mas não explica em momento nenhum que, na verdade, os recursos previdenciários, de acordo com a Constituição, é muito maior do que aqueles que são repassados para o INSS. Haja vista que o governo, né, todos os governos, depois de Fernando Henrique Cardoso, têm tirado uma boa parte desses recursos previdenciários para pagamento da dívida pública. E foi através dessa mentira realizada pela Rede Globo, contada milhares de vezes em seus jornais nacionais e em outros programas, que convenceu a população brasileira que perder os seus direitos previdenciários era algo bom. Enquanto na França a população luta para defender os seus direitos previdenciários e para aumentar a idade de aposentadoria mínima em 2 anos, o Brasil teve uma das reformas da Previdência mais destruidoras de direito do mundo, e a Europa inteira observou como a população iria reagir a isso, mas anestesiada com as mentiras e as fake news criadas e disseminadas pela Globo durante anos, a população praticamente não reagiu, e a Globo já vem com mais fake news para convencer a população mais uma vez de que perder direitos e nunca se aposentar é algo positivo para salvar as contas dos acionistas e dos banqueiros, que ganham cada vez mais dinheiro enquanto a população perde os seus direitos. Né? Então lá vem aqui a continuidade da reportagem. Ela fala sobre o déficit sem considerar esses aspectos que coloquei, né? Faz uma projeção de números, né? Colocando aí que o governo é a referência, mas obviamente o governo trabalha com os números, eles pegam esses números, retiram de um contexto e coloca sempre nas reportagens, como que a Globo sempre trabalha, né, manipulando a população para atingir os seus objetivos, né? E aí vai lá e coloca um aumento grande, dizendo que isso é por causa do envelhecimento da população brasileira. Obviamente que a população brasileira está envelhecendo, né? A população mundial está envelhecendo. Entretanto, o que a Globo nunca mostra e nunca fala, com os dados assim reais, é que a expectativa de vida da população brasileira é uma expectativa de vida ao nascer, né? Então, na reforma da Previdência, eles sempre colocavam como campanha dessa reforma da Previdência aprovada por Jair Bolsonaro, que tirou os nossos direitos e vai fazer a maior parte da população brasileira nem se aposentar, porque não vai chegar à idade. Eles sempre diziam que a expectativa de vida da população brasileira era de 76 anos na época. Só que eles não explicavam que essa expectativa de vida era ao nascer. As pessoas que estavam nascendo no ano de 2019 tinham essa expectativa de vida. As pessoas que nasceram na década de 80, 70 e 60, que estavam a aposentar naquela época, né, e que perderam os seus direitos previdenciários, tinham uma expectativa de vida muito menor, na faixa de 50 e alguns anos. Então, nessa lógica da expectativa de vida ao nascer,
a maioria da população brasileira, na verdade, vai morrer antes de se aposentar. O que é um verdadeiro absurdo, né? Isso. Mas a Globo não fala sobre essas questões, ela não fala que parte do dinheiro da Previdência é retirado da Previdência Social para ir para outros locais, porque não é interesse dela, não fala que a maior parte do rombo da Previdência Social é com os militares, porque não é interesse dela, ela não conta nada de forma explicada para que a população entenda. A ideia da Globo é só manipular para que mais reformas da Previdência sejam realizadas e a população brasileira perca mais direitos previdenciários, perca o direito à sua aposentadoria, que eles trabalharam durante anos para chegar até ela, para que sobre mais recursos para que o Estado repasse esses recursos para os grandes empresários, para os donos da dívida pública, para os bancos que sugam os recursos dos brasileiros, para que os brasileiros tenham cada vez menos dinheiro, menos direitos, para que esses recursos sobrem para esses multimilionários. Essa é a lógica. Eles chamam especialistas, né, que têm apenas o viés econômico e um discurso que favorece o grande empresariado, e aí fala só em retirar direitos, né? Olha lá, entre as retiradas de direitos que eles estão propondo agora, igualdade da idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, o que é um absurdo, né? As mulheres têm muito mais responsabilidades que os homens na lógica da vida prática hoje em dia, né? Acaba caindo sobre as mulheres a responsabilidade de cuidar das pessoas idosas, de cuidar dos filhos. As mulheres têm dupla, tripla jornada, então seria um absurdo igualar elas aos homens nessa questão. Aumentar ainda a idade mínima, que já está acima da expectativa de vida dos brasileiros já que nasceram antes, né? Para 67 anos, os ambos os gêneros, olha só. Aumentar ainda mais as pessoas que vão morrer antes de se aposentar, o que é um verdadeiro absurdo. Igualar isso à Europa, que a população tem uma expectativa de vida muito maior do que o Brasil, a população ganha muito mais dinheiro, ou seja, pode juntar esse dinheiro durante a vida para na época da aposentadoria, na época que chegar a idade idosa, que não aguenta mais trabalhar, ter uma reserva, e eles querem igualar o Brasil nessa lógica que a população ganha basicamente para comer a essa lógica da Europa, sabe? É um verdadeiro absurdo o que a Globo faz em sentido de manipulação. É triste a gente ter uma emissora que só pensa neles, né? Afinal de contas, os ricos não dependem da aposentadoria para poderem viver aí na idade idosa, afinal de contas eles têm imóveis, eles têm recursos, eles têm investimentos, eles têm previdência privada, então eles não precisam preocupar com isso. Então, já que eles não precisam preocupar com isso, eles querem sugar os direitos da população brasileira mais humilde, que depende da aposentadoria para ter uma vida digna no final de sua vida, para repassar exatamente mais recursos para eles, esses empresários que só pensam neles aqui no Brasil, né? Eles querem mudar também a aposentadoria rural, que as pessoas trabalham muito na zona rural, mudar as regras do BPC, o que é um absurdo. Olha o que esses caras propõem: tacar um monte de gente na miséria, gente que não tem condições nem de ter a sua subsistência muitas vezes. Eles querem colocar essas pessoas na miséria. Então, assim, população brasileira, depois dessa reforma da Previdência que tirou todos esses nossos direitos, a gente tem que ficar atento a essa manipulação desses meios de comunicação burgueses que estão na mão aí de 7 famílias que só querem retirar os nossos direitos para que sobre mais dinheiro, para que eles, os empresários, os donos dos bancos e aqueles que investem na dívida pública brasileira possam lucrar cada vez mais. Não caia no conto do vigalho, preste bem atenção nesses discursos da mídia corporativa, porque eles só querem tirar os seus direitos para que esses recursos que são repassados para você ter uma vida digna vá para os multimilionários brasileiros ficarem ainda mais ricos às suas custas. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. É a reflexão sobre essa vergonha que é a Rede Globo e essas campanhas deles de retirada de direito da população brasileira, e que a população fique mais atenta e na hora de votar, vote em governos de esquerda, e no parlamento também, na Câmara e no Senado, em deputados e senadores de esquerda que vão lutar para manter esses direitos previdenciários nossos intocáveis. Afinal de contas, a gente já perdeu muitos direitos nos últimos anos.
Até o próximo vídeo.